Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos fazer uma revisão geral do PET de língua portuguesa do 7º ano. Vamos falar um pouquinho sobre gênero textual, notícia e reportagem. Primeiro, vamos dar uma lembrada sobre os gêneros textuais. Eles são classificações que usamos para determinar os textos de acordo com suas características em relação ao contexto. Então, o gênero textual ele é identificado com base no objetivo dele, na sua função, no contexto que ele é usado. As características do texto que vão determinar a qual gênero ele pertence. Por exemplo, as características de uma notícia vão ser diferentes das características de um gênero textual panfleto, bilhete, receita, cada um tem as suas características. Os gêneros eles variam de acordo com a intenção de comunicar e com as particularidades em relação à linguagem, à estrutura e o conteúdo. Cada gênero textual ele tem uma intenção comunicativa e cada um também tem a sua estrutura, como que ele é feito, as suas particularidades em relação à linguagem. Assim, os gêneros textuais exercem uma função social dentro de um processo de comunicação. Os gêneros textuais estão em permanente evolução. Isso quer dizer que, dependendo da necessidade, pode surgir novos gêneros textuais, outros podem cair em desuso. Ultimamente, com o advento da tecnologia, estão surgindo muitos gêneros textuais novos vinculados a esse uso tecnológico, por exemplo, dentro das mídias sociais. Alguns textos eles podem apresentar mais de um tipo de linguagem. Em outros, uma linguagem pode parecer mesclada, mista com outra. Então, para a gente identificar que gênero textual é aquele texto, precisamos observar qual que é a linguagem predominante, qual a linguagem que mais aparece. Então, para isso, o primeiro passo é conhecer os diversos tipos de gêneros textuais. Hoje nós vamos conhecer um pouquinho de notícia e reportagem. No gênero textual notícia, é um texto jornalístico e não literário, que está presente em nosso cotidiano, sendo encontrado principalmente nos meios de comunicação. Tem um caráter informativo sobre um tema atual ou algum acontecimento real, vinculado pelos principais meios de comunicação, pode ser jornal, revista, televisão, rádio, internet, entre outros meios. Então, essas características do gênero notícia, né? Jornalístico, não é um texto literário, está presente no nosso dia a dia, né? Fala sobre uma situação real, um acontecimento real e atual, e aparece nos principais meios de comunicações que a gente tem acesso. Como que ele é construído? A notícia, ela tem 3 tópicos, a manchete, a lead e o corpo da notícia. A manchete é a notícia da capa, é aquilo ali que vai chamar a atenção, que vai criar a curiosidade no público, né? Que é aquele título grande que vem no jornal, na revista, ou mesmo quando você vai ler na internet, né? E o título auxiliar. A lead é a abertura do texto, notícia, o primeiro parágrafo, né? Ela vai falar o que é, né? O fato, quem foram os personagens dessa história, quando, em que momento que aconteceu, onde o lugar da ocorrência. Então, é aquelas primeiras informações. E, por fim, o corpo da notícia, que é o destaque para os fatos mais importantes e depois os secundários. Como? É o modo como se desenrolou o fato ou a ação, porque a causa, a razão ou o motivo. Interessante observar que a notícia ela aparece como uma pirâmide invertida, né? Onde na escala de importância a manchete é o que tem mais importante, seguido pela lead e depois o corpo do texto, né? Então ela é assim, porque quando você vai ler uma notícia, você geralmente vai procurar, te chamou a atenção aquela manchete, né? Portanto, a manchete tem que ser bem chamativa. A notícia ela vai usar uma linguagem formal e objetiva, geralmente são textos curtos, o relato predominantemente é em terceira pessoa, né, no discurso indireto, a fim de manter a impessoalidade e imparcialidade, isto é, o distanciamento dos fatos. Então você não vai ver dificilmente vai ver uma notícia em primeira pessoa, o jornalista falando eu, né, em primeira pessoa, não, ela se distancia dos fatos. Os tempos verbais são mais usados no passado, pretérito imperfeito e perfeito.
morava perto de, gostava de, costumava passar as tardes, passou o tempo, percebeu que, bateu na porta, geralmente ela vai estar no passado, né? Tanto no pretérito imperfeito ou perfeito, porque vai te contar uma coisa que já aconteceu. Agora, vamos falar um pouquinho da reportagem, que é bem parecido com o gênero textual notícia, mas tem algumas peculiaridades também. É um gênero textual cujas esferas de circulação são jornais, as revistas, impressos ou digitais, os portais de internet e tem como objetivo informar fatos de interesse público. Para isso, as reportagens são escritas com base em diferentes tipos de informação e podem ser aprofundadas por meio de entrevistas, gráficos, infográficos, tabelas, para apresentar versões ou informações sobre o mesmo fato, de modo a orientar e contribuir e formar a opinião do leitor. Então a gente percebe que a notícia, ela visa mesmo informar alguma coisa que aconteceu. Já a reportagem, apesar ela circular nos mesmos meios de comunicação, ela pode ser um pouco mais longa, né? Ela pode informar coisas de interesse público, não somente fatos que aconteceram. Ela pode ser aprofundada, mostrar entrevistas que fundamentem aquilo ali que está sendo falado, pode apresentar gráficos, pesquisas, tabelas, para poder orientar e também formar uma opinião, porque ela tem essa finalidade. Quando você lê uma reportagem, ela busca formar uma opinião. As principais características da reportagem: a linguagem. A linguagem deve ser clara, dinâmica, culta, formal e objetiva, subjetiva, direta, mas pode aparecer como linguagem direta. O texto predominantemente informativo, escrito na primeira pessoa, quando o autor expressa sua opinião, e na terceira pessoa, seu objetivo principal é de informar. No decorrer do texto, é possível que o jornalista exponha seus juízos de valor sem alterar o conteúdo das informações, e são textos mais longos do que a notícia. A textualização. Como que ela se apresenta? É um material abrangente e elaborado. A reportagem não visa comunicar acontecimentos, diferentemente da notícia. Ela aborda os efeitos e desdobramento de fatos e por isso presume pesquisa, mais tempo para ser feita. Os textos são assinados pelo autor, então já é um trabalho que exige uma dedicação maior. Enquanto a notícia mostra alguma coisa que aconteceu, a reportagem já é uma coisa mais elaborada, mais abrangente e que tem a assinatura de uma pessoa que trabalhou naquilo ali. Ela também pode mostrar polifonia. Nas reportagens, a voz do autor é apresentada em conjunto com outras. Polifonia quer dizer várias vozes, vários sons, então não vai ser só o autor que vai falar. Ele pode dar voz aos entrevistados, às testemunhas, especialistas, aquilo ali que está embasando a reportagem dele. Documentos que ele reuniu para poder embasar também, entre outros. Por esse motivo, também disse que as reportagens utilizam tanto de linguagem direta quanto de linguagem indireta, porque tanto o autor da reportagem pode falar, quando ele pode dizer aquilo que as pessoas que ele entrevistou, os especialistas do assunto estão dizendo também. Os tipos de reportagem, elas podem ser expositivas e informativas, quando elas apresentam os fatos de forma objetiva, imparcial. O autor não dá a sua opinião, ele só mesmo expõe e informa. Elas também podem ser opinativas, quando os fatos são apresentados em conjunto, com o ponto de vista do repórter. Então, ele mostra os fatos e ele dá a sua opinião também, aí ela é opinativa. Podem ser interpretativas, quando os fatos são analisados em conjunto com outros elementos, sugerindo uma determinada conclusão sobre o tema. Por exemplo, reportagens que vão trazer gráficos, tabelas, ela leva aquela pessoa que está lendo a chegar a uma determinada conclusão sobre aquilo que ela leu. E ela pode ser também descritivas e narrativas, uma vez que descrevem ações e incluem tempo, espaço e personagem. Então, quando ela vai narrar alguma coisa, por exemplo, aquelas reportagens que a gente vê sobre viagem a outros países, que mostram lugares, né? Elas vão mostrar outros espaços, outros tempos, outros personagens.
Vamos falar um pouquinho sobre o discurso, porque muitas vezes a gente fala tal texto e sai em discurso direto, discurso indireto. A gente precisa saber o que isso quer dizer. Até mesmo para quando a gente for ler um livro, ver um filme, assistir uma série, a gente consegue entender. Olha só, essa série é em discurso indireto livre, ou discurso direto, ou esse livro é discurso indireto. Então, não é possível falar de tipos de discurso sem mencionar o que é discurso. Você sabe o que é? O discurso é a prática humana de construir textos, sejam eles escritos ou orais. Sendo assim, todo discurso é uma prática social. Então, os textos escritos ou orais são discursos que foram feitos pelo ser humano. A análise de um discurso deve, portanto, considerar o contexto em que se encontra, assim como os personagens e as condições de produção de texto. Então, quando a gente vai analisar esse discurso para saber como ele a gente vai analisar os personagens, a condição de produção de texto. A gente tem 3 tipos de discurso: discurso direto, discurso indireto e discurso indireto livre. Os tipos de discurso são as maneiras pela qual a fala ou o pensamento das personagens apresentados ao leitor. Por exemplo, o discurso direto é a linguagem que vem direta do personagem. O narrador, ele cede a voz ao personagem para ele falar a sua ideia. Esse recurso, ele cria um efeito assim de realidade, porque é o personagem falando. É marcada pela presença dos verbos indicativos de fala, né? Dizer, pensar, falar, perguntar, responder, chamados de verbos declarativos e após 2 pontos, parágrafos, travessão e ou entre aspas. O exemplo: não gosto disso, disse o menino em tom zangado. Então, se você está lendo um livro e o narrador cede espaço ao personagem e o personagem fala, põe a sua voz, não gosto disso. Essa foi a fala da menina. Então, está sendo usado o discurso direto. Já o discurso indireto é a linguagem que o narrador fala, conta, expressa o que disse a personagem. A interferência na forma de falar ou de pensar da personagem. Esse recurso cria um efeito de afastamento, já que não é o próprio personagem que fala, e ele é feito na terceira pessoa. E geralmente usa-se as conjunções se ou que. Olha só, a mesma frase, só que agora dita em discurso indireto. A menina disse em tom zangado que não gostava daquilo. Então, olha, ficou em terceira pessoa, é a voz do narrador representando o que disse a menina. E foi usado a conjunção que, né? Então, aqui foi usado o discurso indireto. Temos também o discurso indireto livre, que é um discurso misto. Ele apresenta características tanto do discurso direto quanto do discurso indireto. É comum quando o narrador é onisciente. O narrador onisciente é aquele que está contando em terceira pessoa, mas às vezes abre para a narração também em primeira pessoa. E é o narrador que conhece tudo sobre o enredo, sobre os personagens, pensamentos, sentimentos. Garanto que vocês já leram um livro assim, em que o próprio narrador, ele fala sobre o sentimento do personagem. Ou mesmo séries, filmes também mostram narradores oniscientes. Apresenta liberdade narrativa, pois percebe a aproximação entre narrador e personagem. Essa questão dele saber todo o enredo, os sentimentos, as emoções, ele faz essa liberdade narrativa, ele faz essa aproximação entre o narrador e o personagem. Olha o exemplo da mesma frase em discurso indireto livre. A menina passeava pela sala, irritada e zangada. Eu não gosto disso, e parecia que ninguém a ouvia. Então, dessa maneira, foi usada a voz do narrador, mas ele abriu mão para a fala em primeira pessoa da personagem e mostrou ali que ele sabia o sentimento dela. Ela estava irritada e zangada e ninguém escutava o que ela estava falando. Aí foi usado o discurso indireto livre. Então, pessoal, é isso. Espero que tenha sido útil para vocês e vamos enviar algumas atividades para serem feitas, tá bom? Até mais.